Aleluia. Eu quero falar com você hoje sobre o despertar ao arrependimento. Diga assim, o despertar ao arrependimento. Arrependimento é uma das doutrinas principais da Bíblia. Enquanto a gente orava sobre o que nós íamos falar, eu senti que nós devemos falar esse domingo sobre arrependimento, pautado no Velho Testamento. E na semana seguinte eu vou falar sobre a parte 2 dessa mensagem. Na verdade, arrependimento poderia ser uma mensagem, uma série talvez de 5 ou mais semanas, mas eu quero trabalhar 2 cenários, que é esse domingo e o domingo que vem. Eu quero, veja comigo no telão, por favor, que a palavra hebraica para arrependimento mais usada é shuv, que significa retornar, voltar atrás, dar meia volta. Então, o arrependimento nada mais é do que uma volta de 180 graus. Você está andando na direção do pecado. O que é arrependimento? Eu viro as costas para o pecado e agora eu vou para Deus vivenciar um presente, vivenciar uma experiência que não transgrida a palavra de Deus. Agora, todos nós, meus irmãos, tivemos um passado inglório. Todos nós já falhamos muito, sim ou não? Todos nós temos coisas que a gente fala, poxa, por que eu fiz aquilo? Que tristeza, que vergonha. Então, não tem ninguém aqui nessa noite, também não tem pessoas que me acompanham pela internet agora, que pode bater no peito e falar o seguinte, olha, eu estou bom, está tudo bem comigo, eu não falhei. Todos nós falhamos de maneira abrupta. Por isso que é tão importante a doutrina do arrependimento ser ministrada nos púlpitos das igrejas. Eu quero começar a ler alguns textos para você. E o primeiro texto vai estar no telão agora, Ezequiel capítulo 18, vamos estar lendo os versículos 30 e 31. O texto vai dizer o seguinte: portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel. Quem era Israel? Israel era o povo escolhido de Deus. Quem é o Israel de hoje? A igreja. Ele fala o seguinte: conforme suas ações, diz o Senhor soberano, arrependam-se. Essa palavra arrependam-se no hebraico aqui é shuv, e afastem-se de seus pecados, e não permitam que eles o derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás, e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque morrer, ó casa de Israel? Observe, queridos, a convocação do profeta Ezequiel, para que nós possamos nos arrepender, para que possamos nos afastar do pecado, afastar daquilo que nos distancia de Deus, afastar daquilo que nos leva para longe da presença do Senhor. Ele fala o seguinte: olha, porque esse pecado vai derrubar vocês. O pecado faz com que vocês que estão em pé caiam. Isso aqui é algo muito sério. Vejam outro texto, Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, clamando e se lamentando, em sinal de arrependimento. A palavra hebraica é shuv. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. O profeta Joel nos conclama: voltem de todo o coração, voltem e se arrependam. Ele fala: não rasguem as suas roupas. Naqueles tempos era muito interessante, como sinônimo de arrependimento, as pessoas rasgavam suas vestes diante de um caos, rasgavam, iam para cinza, colocavam cinza na cabeça. Toda essa ação externa era um simbolismo de um quebrantamento interno, de um processo de arrependimento, de humilhação, de quebrantamento diante de Deus. Mas ele fala o seguinte: olha, não é somente as roupas, não é o externo. Ele fala do coração. Ele fala: voltem. Mas é muito interessante, porque ele diz que o nosso Deus é bondoso e misericordioso. Diga assim: o nosso Deus é bondoso. Diga assim: misericordioso e paciente. E diga assim: muito amoroso.
Meu Deus, isso é fantástico. Agora, quando a gente observa também, ainda no Velho Testamento, você vai perceber, quando você for ler o livro de Jonas, no capítulo 3, a partir do versículo 5, você observa que o profeta, no capítulo 2, o profeta Jonas, ele dá uma palavra de Deus que Deus vai destruir Nínive. Nínive era uma cidade cheia de pecados, de comprometimentos espirituais. E a Bíblia diz que aquele povo, no capítulo 3, versículo 5 em diante, aquele povo se arrepende, aquele povo se humilha, aquele povo jejua. Nós jejuamos 21 dias agora, amém, gente? Quem jejuou aqui? Foi top demais. Eu até emagreci 4 quilos, gente. Terminamos agora sexta-feira. O povo jejuou. A Bíblia diz que até as crianças jejuaram. Os animais jejuaram. Todo mundo foi para o pó se humilhar. Quando você observa no versículo 5, a Bíblia diz que Deus, quando percebe aquele povo arrependido dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus cancela a condenação a Nínive. E aí Deus decide não mais acabar, aniquilar aquele povo, porque ele percebeu que aquele povo estava o quê? O seu coração arrependido. Mas eu vou estar compartilhando com os irmãos hoje, como história nevrálgica e central dessa mensagem, a história de Davi. Vamos estar vendo hoje que esse homem tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Esse segundo não quer dizer que Deus é em primeiro e ele é em segundo. Esse segundo é parecido, análogo ao coração de Deus. Mas vamos estar vendo que esse homem também teve muitas mazelas na vida dele, muitos percalços, mas mesmo assim, o arrependimento foi uma estrada que levou ele do caos para a vitória. Diga assim: o arrependimento é a estrada que me leva do fracasso para a vitória. Veja comigo, por favor, primeiro ponto da mensagem de hoje, a parábola e a restituição. Vamos estar ancorados agora, a partir de então, em 2 Samuel, capítulo 12, vamos estar lendo a partir do primeiro versículo. Veja comigo no telão. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para que o que ele havia chegado. Versículo 5. Então o furor se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, Davi falando: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Só para você entender, a palavra Natã significa dádiva, significa um presente de Deus. E aqui Natã foi colocado como um profeta na corte davídica e salomônica. Ele fez parte do reinado de Davi. Davi transfere o trono para Salomão. Ele continua, no primeiro momento, ainda sendo o mentor espiritual de Salomão. Então ele conseguiu ser profeta, mentor, discipulador de 2 dinastias. Isso aqui é muito forte, porque quando você observa a história dos profetas, eles eram geralmente homens íntegros, homens tementes a Deus. Então eles tinham uma certa moral em Israel, eles tinham um certo respeito pelas pessoas, pelos reis, pelas pessoas, porque os viam como homens acima da média. Mas eu acho muito legal, porque a Bíblia chega aqui e deixa muito claro que Natã confronta o pecado, que eu gosto de falar, de formação de quadrilha e assassinato. A Bíblia relata que ele chega de uma maneira muito sutil. É por isso que o primeiro ponto é a parábola e a restituição, porque ele começa a contar uma historinha. Ele começa a contar uma história de maneira muito leve para chegar no ápice, com poucos minutos.
E só para você entender, mesmo os profetas sendo respeitados, por exemplo, a Bíblia diz que quando Samuel confrontou Saul, ele falou o seguinte: nunca mais esteja na minha presença. Então eles tinham autoridade de até mandar matar. Por exemplo, Saul mandou matar vários profetas que deram asilo político para Davi e sua comitiva. Então, mesmo assim, de alguma forma, Natan tinha um risco de vida muito grande. Então ele começa, que nem diz algumas pessoas, que nem mineiro, pelas beiradas. Eu vou contar uma história leve e de alguma forma o Espírito Santo você vai conduzir para que essa história chegue ao ápice e a gente consiga trazer luz a esse rei. E você lembra da história que ele conta a história de um homem muito rico e abastado, um homem que tinha muitos animais. E aí ele recebe um convidado, um hóspede em sua casa, e aquele hóspede, ele não pega um animal do seu curral, ele pega uma única ovelhinha do seu vizinho e mata aquela ovelhinha e oferece aquela ovelhinha para o seu hóspede. E você viu que no versículo 5, isso deixa Davi furioso, deixa Davi irado. E aí ele sentencia aqui agora, esse cara merece ser morto. Mas o versículo 3 vai dizer que aquela ovelhinha era tida por aquele homem pobre, esse homem pobre, como fosse uma filha. E a palavra filha no hebraico é bat. E aqui tem uma coisa interessante, porque o prefixo da palavra batseba é bat, é filha. Então já é uma alusão de que, olha, aquele homem tinha uma filha, bat, uma única filha. E agora aquele homem rico, bastardo, ele se apossa daquela filha, daquela ovelhinha. E isso aqui é muito legal porque no versículo 5 ele se autocondena como a pena de capital de morte. Esse homem deve ser morto. Agora deixa eu falar algo aqui para você. Então nesse momento a Bíblia diz que ele estava em pecados. Quando você vai ver os versículos anteriores, capítulo 11, você observa que ele tinha adulterado, que ele tinha tomado a esposa de Urias, que ele tinha feito coisas terríveis contra Deus. Mas eu acho interessante que muitas vezes pessoas que estão cheias de pecados são moralistas, gostam de levantar, apontar o dedo para o outro, gostam de falar o seguinte: esse aqui tem que ser assim. Mas eles estão errados demais. Eles não pagam as contas deles, eles tratam a esposa mal, eles tratam os filhos mal, eles falam mal dos vizinhos, são cheios de problemas, como Davi estava, e fala o seguinte: olha, tem que ser assim, sempre olhando para o próximo, esquecendo de olhar para si. Vamos estar vendo o versículo 6 agora, veja no telão comigo. Davi continua agora dando a sentença para aquele homem má que tinha pegado aquela ovelhinha. Ele fala: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Só para você entender, quando ele fala isso aqui, ele está ancorado em um texto do Pentateuco. Se você for lá para Êxodo capítulo 22, versículo 1, vai dizer que quando alguém roubava o boi de outrem, tinha que devolver 5 bois. Quando se roubava uma ovelha, tinha que devolver 4 ovelhas. Então, ele como rei, tinha uma certa sapiência na lei mosaica, ele estava ancorado, que tinha que julgar da maneira correta. Então, ele só usou a Bíblia, o texto do Pentateuco, tem que devolver 4 vezes mais. Aí, veja comigo o segundo ponto, por favor. Vamos estar vendo agora o poder do confronto espiritual. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você gosta de confronto? Não deixe essa pessoa te responder. Só pergunta: você gosta de confronto? Veja o versículo 7 comigo. Então disse Natan a Davi. Natan fala: tu és esse homem. Agora ele emplaca, passa a segunda. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais e mais coisas. Por
que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomar-te por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Meu irmão, entra nessa história comigo aqui agora. O cara está na frente do líder espiritual dele, um homem íntegro, de Deus. O cara contou uma parábola para ele, contou uma história, uma metáfora. E aí nessa metáfora, o próprio rei se indigna. E aí ele sentencia aquele sujeito mal à morte. Depois que ele sentenciou, os profetas levantam. Tu és esse cara. E começa a ministrar forte na vida dele. Eu quero falar para quem é líder nessa noite aqui. Não só líder na igreja, líder na empresa, líder na sua casa. Olha só, o líder não pode ter medo de confrontar. Se eu sou pai, então eu sou pai de um rapazinho de 8 anos, eu não posso ter medo de confrontar o Enzo. Eu não posso ter medo de confrontar alguns irmãos aqui. Eu não posso ter medo de confrontar, se eu sou gestor, uma empresa, de confrontar, claro. É preciso confrontar com amor, amém, gente? Amém? O profeta só usou as palavras do cara, olha, você é esse cara. E já ministrou na vida dele, cura. Mas olha só, você não pode ter medo de confrontar. Isso aqui é muito forte, porque ele mostra que tudo que Deus tinha feito por Davi, Deus tinha dado tudo. Deus te livrou da vida. Tantas vezes Saul quis te matar. Deus te livrou da fome, Deus te livrou da escassez, Deus te deu um reino, Deus te deu estabilidade, Deus te deu mulheres, Deus te deu fama, dinheiro, vitórias e vitórias. Davi, tu tinhas tudo, Davi. A pergunta é, precisava fazer isso? Por que você fez isso, Davi? Isso aqui é muito forte, porque Deus te confronta nessa noite. Eu não conheço a vida de vocês, não sei o que vocês fazem nas madrugadas, não sei o que você faz durante a semana, nunca vou saber, mas Deus sabe. O convite de Deus para nós essa noite, arrependa-te, volta, 180 graus, pecado, vira as costas para o pecado e volte-se para Deus. Essa é a palavra dele. Agora, observe que, veja o texto paralelo comigo, se você quiser anotar aí, não vai estar no telão. Provérbios 12, versículo 1, vai dizer que aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Estou lendo aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O profeta chega aqui, Natan, e ele confronta em amor. E o texto fala que se eu quero ser um aprendiz, eu preciso aprender a ser confrontado. E quando eu vou para a Bíblia, a gente vê vários confrontos. Por exemplo, se você for ler o capítulo 4 de Gênesis, você vai estar vendo o versículo 9, Deus chega para Caim, depois que ele matou Abel, fala assim, Caim, cadê o teu irmão? Confrontando ele. Deus sabia que ele tinha matado o irmão. Então, meus irmãos, o objetivo do confronto sempre é trazer em cada um de nós que estamos aqui, exatamente o que? Transformação e restauração. Terceiro ponto, veja comigo, por favor. Todo pecado tem consequências. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Diga assim, misericórdia, Jesus. Todo pecado tem sua consequência. Isso aqui é muito forte, porque alguns comentaristas vão entender que, lembra que quando se
roubava uma ovelhinha, devolvia quantas vezes mais? 4. Alguns vão cogitar a possibilidade, não estou afirmando, teologicamente estou dizendo possibilidades, que isso aconteceu com o próprio Davi. Como o texto falou o seguinte, que jamais saiu da sua casa, ele perdeu 4 filhos. O versículo 14, que nós estamos lendo aqui do 2 Samuel 12, o filho com a Batseba vai morrer. Ele perdeu Absalão, ele perdeu, por exemplo, Aminon, ele perdeu Adonias, 4 filhos, matou um homem e 4 filhos foram ceifados como consequência terrível do seu pecado. Agora, isso aqui é muito, muito sério, porque nós temos que entender que o pecado é pessoal, mas as suas consequências são coletivas. Deus cura as feridas, amém, gente? Amém ou não? Nós já fomos curados. No entanto, muitas feridas que nós tivemos no passado, essas mesmas cicatrizes existem hoje. Feridas são curadas, mas cicatrizes permanecem. Então nós temos que ter cuidado em relação a isso. Falando sobre pecado, existem algumas palavras no hebraico que eu quero compartilhar com vocês. A primeira hoje é shatat. Essa palavra, ela tem a ideia de que uma ação, ou então de algo que perdeu o alvo. Tem a ideia de que de alguém que perdeu o curso correto do caminho. Então, shatat fala da ideia de que o caminho com Deus é um caminho limpo, então eu saio desse caminho, eu entro em outros caminhos pecaminosos. Isso que Davi entrou no caminho pecaminoso. Nós temos também, por exemplo, no hebraico uma palavra chamada pesha. Essa palavra, ela fala de afastamento do percurso da lei de Deus. E essa palavra também tem a ver com um afastamento de maneira intencional e premeditada. Se nós fôssemos usar uma linguagem jurídica, a gente tem alguns advogados aqui, seria um crime doloso. É isso, advogados? Com a intenção de matar. Então, o pesha fala de um pecado onde eu premedito ele. Eu me arquiteto, eu vou fazer isso aqui. Nesse dia, nessa hora, com essa pessoa, eu premeditei. Isso é um pecado mais sério ainda do que o shatat. O shatat é meio que eu escorreguei. Mas o pesha fala de quê? De algo premeditado. Nós temos também no hebraico, por exemplo, a palavra ajran, que tem a ver com culpa, com ofensa, com pecado. Só para você entender que o conceito mostra que o pecado não apenas, meus irmãos, separa o homem de Deus, mas também nós precisamos de uma reconciliação com o Senhor. Veja comigo agora o versículo 14, como uma consequência do pecado do adultério de Davi com Batseba. O que acontece? Mas posto que com isso, deste modo, a que blasfemem os inimigos de Deus, também o filho que nascerá de ti morrerá. Sabe o que é triste? O que Deus estava falando para Davi? Olha, o que você fez foi vergonhoso, foi terrível, foi golpe baixo, foi triste, foi algo impensado. E como consequência, não se preocupa, essa mulher está grávida, mas esse filho vai morrer. A consequência, você vai sentir na pele a dor de ter feito uma mazela tão, tão terrível. Você vê nos versículos anteriores, melhor dizendo, depois, a partir do versículo 13, versículo 15 em diante, você observa que Davi vai jejuar. Ele jejuou 7 dias. Ele ora, ele vai para a cinza, ele clama. Mesmo assim, a palavra de Deus se cumpriu. O menino morreu como consequência daquele pecado. Deixa eu falar algo para você, que pior do que errar, é nunca se arrepender. Errar não é correto, é ruim, mas a pior coisa é que o sujeito erra, e aí ele passa anos e anos, ele não sente nada, não sente tristeza, não sente temor, não sente o coração acelerar, não sente nada. Isso é um sintoma de alguém que está muito longe daquilo que Deus quer para aquela pessoa. Ponto 4. O verdadeiro arrependimento traz o perdão. Diga assim: obrigado, Jesus.
Diga assim, porque eu fui perdoado por ti. Veja comigo o versículo 3 agora, versículo 3, melhor dizendo. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou. O teu pecado não morrerás. Quando ele recebe a sentença de Deus, ele não se desculpa. Ele não fala o seguinte, olha Deus, o Senhor sabe que eu sou fraco. Ó Deus, aquela mulher era tão bonita. Por que aquela mulher não foi banhar dentro da casa dela, estava ar livre? Por que isso? Deus, por favor. Não. Ele fala o seguinte, eu pequei. Eu pequei. Contra quem? Contra o Senhor. Sabe, gente, muitas pessoas, muitos cônjuges, muitos casais, às vezes não adulteram, porque falam o seguinte, não quero machucar minha esposa. Não é isso o ponto nevrálgico. O ponto principal é, eu não quero machucar o meu Deus. Eu não quero pecar contra o meu Deus. Ele teve a revelação que ele tinha pecado contra o Senhor. Isso aqui é muito forte, que ele aceita a culpabilidade dele. Ele entende que ele tinha transgredido uma lei espiritual. E aí a gente vai, por exemplo, agora para o Salmo 51, que esse salmo é uma composição davídica, logo após essa tragédia espiritual na vida dele. Veja comigo Salmo 51, versículo 4, ele vai de novo falar as mesmas palavras que falou para o seu mentor espiritual. Ele vai dizer, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante aos teus olhos. Esse salmo é um salmo de arrependimento, um salmo de quebrantamento, de humilhação, de se prostrar, de se jogar diante dele. Veja o versículo 9 no telão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses, ou seja, não me afaste, não me empurre da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Deixa eu perguntar algo para você que está aqui nessa noite. Quando nós pecamos, qual é o nosso nível de arrependimento? Qual é o nosso nível? É de choro mesmo? É de prostrar mesmo? É dizer, foi contra Deus? Qual é o meu nível? Eu volto a falar, pior do que errar é nunca se arrepender. E ele fala, não retires de mim o teu Espírito. Foi contra ti, Deus, não retires. Isso é muito forte. No capítulo, ainda 51, versículo 17, veja comigo no telão. Estamos no Salmo 51. Ele vai dizer, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Eu acho muito legal porque qualquer sacrifício é ínfimo quando se comparado a um espírito quebrantado, a um espírito, por exemplo, um coração compungido e contrito. Tudo que eu fizer é ínfimo, é menor, é insignificante. O mais importante é o que? Diante de Deus, é um coração compungido, quebrantado diante dele. Essa expressão, espírito quebrantado, no hebraico é Hauer Shavá, que significa quebrar, que significa partir em pedaços, passa a ideia de humilhação, de contrição genuína, de uma pessoa se humilhar, uma pessoa que reconhece o seu erro. Isso aqui é muito, muito forte. Eu quero terminar falando para vocês que a narrativa de Davi e Natã é um poderoso lembrete para todos nós que estamos aqui, para quem me acompanha pelo YouTube da igreja. É um lembrete de que o arrependimento e também da grandeza do perdão de Deus por nós. É preciso eu me perdoar, eu preciso pedir perdão, preciso me arrepender, mas ao mesmo tempo eu recebo o perdão de Deus. Então veja comigo que algumas lições para a gente poder entender aqui, que dizem respeito ao arrependimento de Davi.
Primeiro, esse homem reconheceu o seu pecado. Davi não se justificou. Davi assumiu. Davi falou: fui eu pequei, fui eu. Segunda lição, quebrantamento sincero. Olha só, ele não se arrependeu superficialmente. Ele sentiu profundo arrependimento, profunda dor. Você conhece pessoas que já fizeram alguma coisa errada? Talvez você é uma dessa pessoa. E você fala assim: estou arrependido. Mas quem está à sua volta sabe, não está arrependido não. Continua a mesma pessoa. Só as palavras falam o que a vida prega o contrário. Esse homem, ele realmente se quebrantou de maneira sincera. Eu aprendo também nessa história que ele pediu transformação. Ele falou: Deus, me perdoa, cria em mim um novo coração. Ou seja, Deus, não me permita continuar trafegando na pista do pecado. Cria em mim um espírito novo, renova dentro de mim, ou seja, muda a minha história, me leva para uma nova história. E consigo aprender nessa história que ele aceitou as consequências do seu pecado. Quando o menino morre, ele levanta, toma banho, come e continua a vida. Nós não queremos consequências. Deus já curou filhos de muita gente aqui, mas as cicatrizes ficam. Nós temos que aprender a lidar com as cicatrizes. Fique em pé, por favor. Quero orar com você. Nós vamos continuar no próximo domingo, falando sobre arrependimento baseado no Novo Testamento.